Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu oro por uma geração jovem. Eu oro por que Deus levante aqui uma geração jovem. Quando eu vejo pessoas assim, cadê o pastor assim, à frente de trabalhos, trazendo o povo, conquistando almas, arrebentando com as trevas, eu fico muito feliz. Portanto, eu estou feliz com Jesus e com vocês. Tá bom. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10. Vamos começar a leitura no versículo 46. É um momento do Evangelho que, graças a Deus, conhecemos bem. Lucas, capítulo 10. Muito obrigada. Desculpa, Marcos, é que eu amanheci o dia com Lucas, eu já preguei hoje e assim, mas Marcos, capítulo 10, versículo 46, onde está escrito assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada fora. Amém. Ó Senhor Deus, nosso Pai, desde toda a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou a eternidade. O Senhor criou os céus e a terra. E tudo que foi criado pelo Senhor. E agora, ó Pai, o Senhor nos reuniu aqui neste lugar. O Senhor colocou o desejo no coração da liderança. O Senhor, através desse desejo, fez que eles tivessem força para lutar, para vencer vicissitudes. E aqui nós estamos. Quando o Senhor formou o homem, o Senhor colocou o homem a leste do Éden. Porque o Senhor não queria que o homem estivesse no norte do Éden, nem no sul, nem no oeste. O Senhor planta aonde o Senhor quer que esteja. Por isso nós lhe agradecemos por este lugar plantado aqui, até que seja a sua vontade. E neste momento que o Senhor nos trouxe de vários lugares, nós estamos aqui. E nós queremos estar com o Senhor, prontos para ouvir a sua voz. Usa, ó Pai,
pregadora dessa tarde. Usa, Senhor, esta mulher pecadora, que pelo sangue de Jesus e pela tua misericórdia se tornou tua filha. Usa, ó Pai, mas que não haja impedimento, nem em nós, nem nela, para que possamos ouvir o que tu queres nos ensinar. Enquanto estamos aqui, ó Pai, cobre a nossa casa com as tuas mãos. Cuida dos nossos filhos, onde quer que eles estejam. Sossega a nossa alma, para que possamos descansar e ouvir de ti. Te agradecemos pela grande oportunidade que temos de nos congregar para juntos te prestar um culto de adoração. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A Bíblia aqui nesse momento nos diz que, se nós lêssemos um pouco antes, que Jesus foi com seus discípulos para Jericó. Mas aqui ele já está saindo de Jericó. E a Bíblia diz que quando ele saía, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão o seguia. Então você pode, eu peço a você que agora você entre aqui junto com essa multidão, use a sua imaginação para ver. Você está saindo, ou talvez seja melhor, em vez de olhar de dentro da multidão, vamos ser a fofoqueira da janela? Tem dois modos de você aprender e meditar na palavra. Uma é a seguinte: você entra no meio da multidão e fica ali observando tudo como está escrito na Bíblia. E a outra, você pode ser a fofoqueira da janela. Você fica olhando. Então vamos ser agora o fofoqueiro da janela. Você está orando, lá vem a multidão saindo de Jericó. Que multidão é aquela? Quem é que está vindo lá? Jesus com os seus discípulos. E lá vem Jesus. Como será que ele estava vestido, hein? Não sei, mas ele estava vestido. E os discípulos também. Será que ele andava bem apressado? Eu acho que andava. Porque ele não tinha carro, ele não tinha outro meio de transporte. Então ele era bem apressado. E com certeza ele era bem saradinho, porque ele andava muito. Não é? Então lá vem Jesus. Pensa aí, 31, 32 anos de idade. E lá vem Jesus com a multidão. E multidão faz barulho. Multidão faz barulho. E aí a multidão, com o seu barulho, atiçou os ouvidos de um cego mendigo. Olhe bem, Bartimeu era cego mendigo, mas a Bíblia não diz que ele era aleijado. Ele não podia ver a multidão, mas ele ouviu a multidão. A Bíblia diz: Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, sentado ali. A Bíblia, quando descreve Bartimeu, a Bíblia diz que ele era filho de Timeu, mas também diz que ele era cego mendigo. Existe aqui uma qualificação. Alguns são cegos e não são mendigos. Outros são mendigos, mas não são cegos. Bartimeu era cego mendigo. Isso dói o coração. Porque além dele estar impedido de ver, ele estava impedido de ter uma casa, de ter uma família, de ter um carinho, de ter um amigo, sozinho. Sozinho. Nós vemos aqui que ele seguramente
procurou saber o que era aquilo. O que está acontecendo? O que é? Se você fechar os olhos agora, você vai ter a impressão do que Bartimeu teve naquele dia. O que é? Por que esse barulho? Por que tanta essa multidão? Para onde vão? O que está acontecendo? Nada. É Jesus, o Nazareno. Porque existiam muitos homens chamados Yeshua, Jesus. Mas Jesus era caracterizado por o Nazareno. Isso é uma explicação para Jesus. Aposto, que nós chamamos na gramática, né? É um aposto de Jesus, o Nazareno. Ah, meus irmãos, quando ele soube, a Bíblia diz, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Você pode imaginar o exagero desse homem, porque ele viu junto a possibilidade. Ele viu junto dele a grande oportunidade. Ele viu, chegando perto, a realização do sonho. Ele ouviu, é Jesus o Nazareno, este homem explodiu. A Bíblia diz que ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu fico impressionada com Bartimeu. Primeiro, ele sabia que Jesus era monarca, tinha uma linhagem real, não era igual a qualquer um. Quantos ainda hoje não sabem disso? Quantos ainda hoje não sabem disso? Olhe uma coisa, os próprios discípulos de Jesus, quantas vezes como discípulos não conhecemos o suficiente do nosso mestre? Lembra de um dia, eu vou fazer um parêntese, que Jesus estava tão cansado fisicamente, entrou no barco e disse para os discípulos dele: passemos para a outra margem do lago. Eles foram, e veio aquele temporal que a gente conhece, os discípulos, todos pescadores. O único que não era pescador ali era Jesus, que era o carpinteiro. Foram lá, mestre, turno de portas que pereçamos. Jesus Cristo levantou, repreendeu as ondas, o furor do vento, disse para eles: onde está a vossa fé? Onde está? Se é que vocês têm, deixaram aonde? Porque aqui ela não está. Porque a fé é para a hora da tempestade. Onde vocês deixaram? Os discípulos ficaram assim. Sabe o que foi que os discípulos disseram? Quem é este? Discípulos de Jesus. Quem é este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Quem é esse? Está vendo? Discípulos que não sabem quem é seu mestre. Mais uma vez, Jesus Cristo levou os discípulos para Cesareia de Filipe. Aquelas cercanias lindas do Jordão, da nascente do Jordão. E ali, eu digo que ele levou os discípulos para um retiro. Porque vivia no meio da multidão e às vezes ele não tinha tempo suficiente para ministrar só para os seus discípulos. Aí ele olhou para os discípulos: vocês que andam no meio de todo mundo, vocês ouvem todas as coisas, né? Vocês estão por dentro. Como é que meu ministério tem afetado essa população? A pergunta que ele fez foi: quem diz o povo ser o filho do homem? Que o povo diz que eu sou o quê? Aí os discípulos, daquele jeito, disseram para ele:
uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou Elias, qualquer um profeta. Jesus Cristo. Vocês viram a facilidade que aqueles discípulos tinham para aceitar que Jesus Cristo fosse até a reencarnação de um pecador como João Batista? Jesus Cristo parou, olhou para eles, e o Pai, na sua infinita misericórdia, socorreu, soprou no ouvido de Pedro, que era o bocão, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse para ele: tu és bem-aventurado, Pedro. Tu também não sabias, mas foi meu Pai que te revelou. O tu não sabias é por minha conta, não está escrito na Bíblia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, não o conhecemos. Precisamos conhecer. Mas como vamos conhecer, não é? Se não tem tempo para ele. Não temos tempo. Quanto tempo você namorou para poder casar? E ainda briga? Como é que você vai conhecer se você não gasta tempo? Jesus Cristo diz que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que ele tinha ensinado. Ora, se o Espírito Santo vai ensinar, ele é professor. Quando você vai à escola, você leva o livro, você leva o caderno e leva a caneta, cala a boca e deixa o professor ensinar. Toma nota para depois estudar o que foi que o professor disse. É assim que você tem feito com o Espírito Santo? Você tem sentado com o livro na mão? Tem 66 aqui. Com a caneta e o papel. E fala como Samuel pode falar: Senhor, a tua serva ouve, o teu servo ouve. Como você acha que o Espírito vai falar com você? O Espírito Santo é gentil. Ele não invade. Ele quer que você seja cheio dele. Você não dá tempo. Você não gasta tempo com ele. Aí você não sabe como vai conhecer se não gasta tempo com ele. Bartimeu, esse camarada, grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem disse isso para Bartimeu? Você sabe quem é compassivo? Quando Deus te apresenta a Moisés, ele diz: eu sou o Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo. Quer dizer, eu sou cheio de compaixão. Este homem clama por um dos atributos de Deus. Ele diz que Jesus tem compaixão para derramar sobre ele. E olha, quando ele começou a clamar, as coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que esse homem não viu Jesus. Toda aquela multidão via, menos Bartimeu. Mas ele ouviu. Ah, como é importante ouvir. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu que era Jesus, ou quando aquela palavra
entrou pelas comportas auditivas de Bartimeu, mas você vai admitir que ele fez um pedido, mesmo sem ter visto. Ele fez um pedido no escuro, na meia-noite dele. Ele vivia uma meia-noite que não acabava. E ele cortou essa meia-noite para pedir. Todos viam Jesus, menos Bartimeu. Vivia na humilhação. Humilhado. Que dor. Ele podia comparar a meia-noite dele com os meios dias que ele já tinha visto. Ele lembrava das cores, dos rostos, dos movimentos, porque Bartimeu não era cego de nascença como aquele ceguinho lá de João 9. Ele ficou cego. E nós vamos ver que ele vivia ali na humilhação de quem já teve alguma coisa. Ele tinha saudade. Ele vivia na necessidade. Olha, existia naquela época a capa do abandono. A veste para o abandono, para a humilhação, para a necessidade. Quando um mendigo ficava na rua, ele recebia uma capa que parecia era um tecido assim, tipo esse tecido que se põe para cobrir caminhão, que leva lona, parecia uma lona. Só que aquela daquela época, ela era assim, marrom, meio esverdeada, naquele jeito. Esta capa protegia o mendigo quando vinha chuva, protegia do sereno, protegia do sol. Era a proteção que ele tinha. Então, aquilo também servia como distintivo. Todo mundo que olhava sabia, ele é reconhecidamente uma pessoa necessitada. E quando nós pensamos nessa situação de Bartimeu, nós podemos imaginar o que aconteceu agora, na hora em que ele ouve, é Jesus o Nazareno. Você já imaginou o que é isso? Porque as coisas de tanto ouvirmos, parece que elas vão perdendo o gume, como quando você usa muito uma faca, que ela vai perdendo sua capacidade de cortar. Mas esse homem, aquele foi o momento da vida dele. E no coração dele, ele esperava. Um grande problema que nós precisamos prestar atenção é sobre a esperança. Falamos muito de fé, mas sem esperança não existe fé. Porque a fé é certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que não se veem. Bartimeu, ele perdeu a casa, ele perdeu os amigos, ele perdeu o emprego, ele perdeu o dinheiro, mas ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu. O autor de Hebreus nos ensina que a esperança é a âncora da nossa alma. A esperança não deixa que sejamos levados pelas enxurradas. Esperança. Eu tenho visto agora, principalmente nessa época de pandemia, pessoas que estão chegando ao desespero. Vocês não sabem o que é ficar dentro de casa. Eu moro sozinha,
ouvindo crentes, pastora, ligando, com medo, e uns entrando no desespero. Você sabe que o desespero, ele anda de mãos dadas com uma notícia de perda. Perda do emprego, perda de um ente querido, perda de alguma coisa que se tem, só não vem com a perda da vergonha. Mas quando você examina melhor a dinâmica desse gigante, você vai ver que está inserido lá uma perda muito maior, que é a perda da esperança. Tem desesperar. Perdeu a esperança. O que é que restou? Bartimeu não perdeu. E enquanto você tem esperança, você está seguro. Como Paulo nos diz em Romanos, a esperança que se vê não é esperança. Porque se vemos, como aguardamos? Ele diz, pois é na esperança que nós somos salvos. Bartimeu não perdeu a esperança. Ele tinha a solidão. Que valor que tem a solidão. Porque você pode estar cercado de milhares de pessoas e estar sozinho. Desde que você esteja privado da única presença que você gostaria de ter. Isso é solidão. No momento que você descobre uma voz que lhe diz pela sua palavra, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. No momento em que você descobre que Deus, no seu infinito e eterno exagero de amor, já veio habitar dentro de você, como pode dizer que está só? Bartimeu tinha uma esperança. Então a solidão dele era amenizada. Ele estava no abandono, ele tinha a capa do abandono, e você vai ver a capa do desprezo. O desprezo deste homem. Quando ele começou a clamar, a multidão, aqui está escrito, repreendia a Bartimeu para que se calasse. A multidão queria que ele ficasse engasgado com seu clamor. Não queria que o clamor saísse. Que tal calar a dor? Que tal chorar sozinho? Que tal não ter o direito de soluçar? Não é? Eu aprendi isso quando era pequena. Batia e dizia, não chore. Se chorar, vai apanhar mais. Alguém aqui já passou por isso? Não chore não, porque se chorar, vai apanhar mais. E eu, que nunca era uma coisa boa, abria o berreiro. E apanhava mais. E chegou uma hora que iam parar e parava. Eu estou aqui. Você sabe o que é calar a dor? Não poder gemer. Ele viu a solução. Quanto tempo esse homem estava esperando? Chegou a hora. Chegou a hora. E a multidão dizia, cala a boca, cala a boca. Por quê? Eu gosto de Bartimeu. Ele gritava mais alto que a multidão. Homem bacana.
Ô, homem bacana, eu já lhe dei o nome de Bartimeia há muito tempo. Não tem quem me faça parar. Não tem quem me faça calar. Eu grito. Eu grito. Enquanto tiver pernas, eu vou. Enquanto tiver voz, vou falar. Vou. Não tem multidão que pare. O que você vai fazer na favela? Ué, você vai se meter com esse povo? Eu disse, pior foi Jesus. Jesus fez pior. Foi se meter com a gente. Acabou na cruz. Lógico, quando Deus enviou o seu filho, uma coisa Deus sabia: vão matá-lo. Lógico. E mandou para ele pagar o preço lá na cruz. Porque ele sabia que alguém tão puro e tão santo, no meio de pecadores, vai ter que morrer. E nós precisávamos disso. Não é assim? Olha, a Bíblia diz que quanto mais Bartimeu gritava, a Bíblia diz que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. A multidão queria que ele calasse a boca, e ele gritava cada vez mais alto, cada vez mais alto. E aí, Jesus parou. Sabe o que é isso? Um grito que parou o Senhor de todo o universo. E não foi um grito de um milionário. Não foi um grito do primeiro-ministro de não sei de onde. Foi o grito de um cego mendigo que parou o rei da eternidade. Parou. Eu fico impressionada. Este rei é fora do comum. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou um ponto fora. A senhora é um ponto fora da curva. Fora da curva é Jesus. Quer dizer, fora do comum. Fora do comum. Parou. Jesus parou e disse: chamai. Porque a multidão não deixava ele chegar por perto. Chamai. A Bíblia diz, no versículo 49, chamaram então o cego. Olha, Marcos, não botou nem o nome do homem, botou o cego. Dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Bartimeu, o herói desse trecho, logo depois de Jesus, olha o que ele fez, você viu? Lançou fora a capa. Sai, não preciso mais de ti, tchau. Nunca mais eu vou precisar dessa capa. Nunca mais serei mendigo. Nunca mais serei cego. A solução chegou. Ele me chamou. Eu vou. Nunca mais eu vou precisar da capa da humilhação, da capa do desprezo, da capa da solidão, da capa que me distingue como sendo um ser inferior, imprestável. A Bíblia diz: lançando de si a capa, levantou-se e de um salto foi ter com Jesus. O homem, quando disseram para ele: ele te chama,
Uau! Pá! O homem deu um salto. Gente, ele ainda não estava vendo nada. Mas lá no coração estava tudo pronto. Ele te chama. Nós vemos aqui que se nós olharmos, nós que estamos olhando a estrada saindo de Jericó, você acha que Jesus Cristo não sabia que Bartimeu estava lá? Vou lhe dizer uma coisa. Não foi Bartimeu que foi a Jesus, foi Jesus que foi a Bartimeu. Porque é ele que toma a iniciativa. Ele diz para você: ei, você que está aí, foi você que me escolheu a mim, não senhora, não senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Mas eu tenho um propósito. E vos designei para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça. Foi Jesus que foi. O que Jesus tinha que passar naquele caminho, saindo de Jericó, aquela hora? Tudo que Jesus faz, ele faz com propósito. Ele tem uma segunda intenção, que nós chamamos propósito, em tudo que ele faz. E é sempre movido pelo amor. Este homem jogou a capa. Existe aqui uma luta para vencer a voz da multidão. Ele era só um. Ele era só um. Ele era só um. Ele era só uma voz. Pensa o que é uma voz no meio da multidão. Imagina o Maracanã cheio de gente do Flamengo, do Fluminense ou do Vasco em dia de disputa. E bota um lá, você clamando. Ele ouve a sua voz. Porque é a sua voz que se conectou ao coração dele. Tudo é uma questão de conexão. Na hora que você está andando na rua, você pensa: Senhor Jesus. Ele diz: eis-me aqui. Já estou aqui antes que você me chamasse. Nós precisamos viver essa conexão. Você lembra quando a Síria estava em guerra com Israel? O rei da Síria chamava os generais e dizia: amanhã, a tal e tal hora, nós vamos pegar Israel de rebote em tal e tal lugar. Aí eles iam para lá, chegavam lá, Israel pegava eles por trás. A Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Aí o rei da Síria, que era ímpio, mas não era burro, chamou os generais e disse: ó, tem alguém aqui que está me traindo. Está contando meus planos para o rei de Israel, porque não é possível tanta coincidência. Então o rei de Israel diz assim: quem dentre vós é pelo rei da Síria? E o general disse: ninguém, rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, conta para o rei de Israel o que tu fazes no teu quarto de dormir, na tua câmara. Quer dizer, o homem sabe tudo. O rei disse: ah, é? Onde ele está? Alguém disse: está em Dotã. Deixa ele comigo. Mandou o exército, olha, o exército de uma nação inimiga. Cercaram Dotã. Dotã era um ovinho, assim, com certeza cabia 10 aqui dentro de Jacarepaguá. Cercaram de noite. A Bíblia diz: cercaram de noite. De noite. O inimigo sempre vê assim na escuridão. Né? Quando foi de manhã, levanta Geazi, o rapaz que andava com o profeta, deve ter ido lá. Não havia suítes naquela época. Quando ele sai da casa, ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse para ele: não temas,
Porque maior é o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. Que consolo, não é? Para você, não foi para ele, não. Para Geazi. Geazi pensou, o velho está doido. Porque não tem ninguém conosco. Ele só via o exército. E quando o profeta viu o pânico de Geazi, ele fez assim: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Eu gosto, vou dizer para você, depois da minha conversão, essa aí foi uma das minhas aulas de oração. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Esta é a oração que a gente faz quando já está na presença de Deus. Não precisa, Senhor Deus de Israel, saiba-se todos que o Senhor é onipotente. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus abriu os olhos de Geazi. E Geazi viu que eles estavam cercados de cavalos de fogo e carruagens de fogo, que não chegaram àquela hora, já tinham chegado há muito tempo. Só que Geazi não via, porque não tinha a visão espiritual. Aqui nós vemos esse grito, essa luta, uma voz no meio da multidão que para o Senhor do universo. Você acha mesmo que você é pior do que Bartimeu, é? Você acha que você é? Talvez você ainda não passou, foi no aperto que Bartimeu vinha passando. Mas você sabe que nessa hora, ou você usa a sua fé, ou então usa a sua fé. Mas vai ter que usar. Tem que usar a sua fé. Você tem gritado do meio de uma multidão que está aí bradando pelas redes sociais que Deus errou, que Deus não sabe bem o que fez. Você tem bradado do meio dessa multidão que tem jogado mentiras pelas redes sociais, que tem bradado enganos para nós, para criarmos nosso filho de acordo com as leis do inferno, dizendo que a palavra de Deus é obsoleta, em vez de absoluta. E tantas outras mentiras e enganos que têm vindo sobre nós, assoberbando a sociedade. Do meio desta multidão, você está gritando, ou você grita, ou você fica com a sua capa de mendigo na beira da estrada. Temos que clamar. Grita para Jesus a sua verdade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha nação. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia, Senhor. Grito pela tua misericórdia. Esse homem gritou pela misericórdia. Ele gritava. Ele gritava. Ele não estava preocupado se ele era ridículo, se ele tinha uma voz bonita, se ele falava bem, se ele sabia pronunciar bem as palavras. Ele clamou. Jesus parou. Gosto disso. Jesus parou. Versículo 49. A multidão não parou Jesus, mas um grito parou Jesus.
Você acha mesmo que o seu grito e o seu clamor não fazem diferença? Nós precisamos saber que Deus espera o nosso clamor. Ele nos incentiva por boca do profeta Jeremias. Clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus está dizendo, eu tenho segredo para dizer a você, mas você não clama. Nós precisamos aprender alguma coisa a respeito de Deus. Deus não é intruso. Deus não arrebenta as portas. Jesus Cristo diz, se me convidar, se ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Pronto. Tem que ouvir e convidar. Porque se só ouvir e não convidar, ele também não vai. Ele vai pela porta da frente. Você viu que quando Deus teve que mandar seu filho ao mundo, ele mandou pela porta da frente. Qual é a porta da frente do nascimento aqui na terra? Saindo do ventre de uma mulher. Essa é a entrada pela porta da frente no planeta Terra. Então ele não é um salteador. Ele não pegou o corpo dos outros para dizer, eu sou Deus. Ele nasceu. Eu gosto disso. Do ventre de uma mulher. Ali Deus, o Pai, fabricou um corpo para o seu filho. E Deus, então, quando Jesus vem, ele é Deus. Visível, palpável, tangível. É Deus, homem. Por isso que ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Porque era o Pai vestido de homem. Isso é tão bonito. Isso é tão bom para nós. Olha, Jesus parou. Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 8, olhe bem o que foi que os filhos de Israel disseram a Samuel. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Não cesses de clamar. Deus nos mostra a intensidade do valor de um clamor diante dele. Você vê, ele diz lá em Êxodo, capítulo 3, quando ele chama Moisés, olha o que foi que Deus disse a Moisés. Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Por isso, porque ouvi o clamor, eu desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-lo à terra que emana leite e mel. Pronto. Enquanto ele viu, estou vendo, mas ninguém clamou. Mas quando o povo clamou, ele disse, eu desci. Eu ouvi o clamor e desci. Oh, que coisa boa. Tem gente que diz assim, mas Deus está vendo. Lógico que está, Deus não é cego. Mas, Senhor, será que você não está vendo? Deus diz, acha que eu sou algum cego? Deus está vendo o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na igreja de Jesus Cristo. Mas você está clamando? Então comece a clamar para que ele desça. Para que a providência chegue. Precisa clamar. Precisamos aprender a nos dirigir a Deus no método dele.
O método de Deus está escrito aqui. Nós precisamos saber que Deus tem o seu caminho, o seu jeito, o seu método. Você lembra de Naamã, general? Todos os brasões. Tinha trazido muitas vitórias para a Síria. Ele era o homem. Por fora todo brasão, lá por dentro leproso. Os brasões cobriam a lepra. Como isso é normal hoje? Os brasões, as roupas de grife, cobrem a lepra. Quando ficou sabendo, porque levou escrava uma menina de Israel, e você sabe que mulher, para abrir a boca, não custa. E ela disse, quando a menina descobriu que estava morando na casa, que o patrão era leproso, ela disse, ai, em Israel o leproso fica fora da cidade, agora eu estou com o leproso dentro de casa. A menina disse para a senhora dela, ai, quem dera o meu senhor estivesse em Israel. Lá tem um profeta que cura a lepra. O que cura a lepra? Lá vai, numa época que não tinha cura para a lepra. Carta para o rei de Israel e lá vai o general leproso, cima do cavalo, todo o séquito de Israel. Entregou a carta para o rei. O rei de Israel disse, pronto, o rei da Síria está querendo me perseguir. Por quê? Como é? Eu sou por acaso Deus para curar lepra? Como é que eu faço? Ele está querendo guerrear com a gente de novo. Ficou apavorado. Mas você sabe como é a fofoca. Chegou logo no profeta. Aí, óbvio, o rei de Israel está chorando, tá um escândalo, uma vergonha. Porque aconteceu isso aí, vai com todo exagero, não é assim? E Eliseu disse, diga para o rei mandar ele para cá, porque ele vai saber que aqui em Israel tem Deus. Profeta. Chega lá o general, em cima do cavalo. Você já viu o cavalo árabe? Gente, eu sou apaixonada pelos cavalos árabes. Eu gosto de cavalo. Cachorro, gato, coisa, tudo pequeno, só dá trabalho e despesa. Mas um cavalo é bonito, eu não posso ter. Eu não posso ter, mas acho bonito. Quando eu morei no Iraque, a gente ia fazer compra no Kuwait. E dia de sexta-feira tem o desfile. Desculpem, quinta-feira à tarde. Tem o desfile da Polícia Montada do Kuwait. Uma vez por mês. Eu deixava para ir nesse dia. Aqueles cavalos com aqueles arreios de ouro. Aqueles cavalos enormes, altos. Os sheiks em cima, super bem vestidos. Hoje não dava nem para olhar para o sheik. O cavalo roubava a cena todinha. Que coisa linda, eles marchando. Os cavalos e eu na pata do cavalo. Coisa linda. Aí eu acho que foi num desses que Naamã chegou. Não é pecado pensar. Naamã chegou lá, na porta da casa de Eliseu. Ficou em cima. Aí, Eliseu mandou dizer lá de dentro. Diz para ele se lavar 7 vezes no Jordão, vai ficar curado. Esse é o método de Deus. Mas Naamã tinha outro método. Olhe bem. Naamã disse, o quê? Pensava eu que ele sairia até comigo. Ficaria em pé diante de mim. 2. Levantaria a mão para o céu. 3. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus. 4. Moveria a mão sobre a lepra. 5. E restauraria o leproso. 6. Em vez disso,
Manda aqui me dizer para eu me lavar nesse Jordão? Não são por acaso Albana e Farfar, rios de Damasco, mais poderoso do que todas as águas de Israel? Não poderia eu ter me lavado nele e ficar curado? Hein? Você viu? A Bíblia diz que ele indignou-se. Você notou? Quando Naamã foi para lá, ele pensou: eu então vou na casa do profeta. Foi isso que a menina disse, que tinha um profeta que curava lepra. Eu chego lá, eu sou general. Eu sou general, eu estou bem vestido. Eu fico em cima do meu cavalo. Ele vai chegar honrado pela minha presença na frente da casa dele. E vai fazer todo aquele cerimonialismo. Dou-lhe uma oferta de amor. Estou, tchau e bênção. Esse era o método dele. Mas Deus disse: olha, comigo 7 vezes vai se banhar no Jordão, se quiser a cura. É pegar ou largar, é do meu jeito. Olha, a coisa foi feia com Naamã. Chegou os soldados dele disseram: mas meu pai, se ele dissesse para fazer alguma coisa difícil, você não ia fazer? Quer dizer, para ficar vivo? Quanto mais que ele só lhe disse: lava-te, ficarás curado. Convenceram o homem, desceram para o Jordão. Eu gosto. Eu fico, às vezes, olhando Naamã. Teve que tirar toda a roupa. Mas você sabe que aqueles homens nunca tinham visto o general. Eu não estou falando da nudez do corpo. Lepra. Ele era coberto de lepra. Podridão, buraco. Que negócio. Ficou exposto. Entra no Jordão. Entra leproso seco, sai leproso molhado. Única diferença. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Na 7ª entrou leproso molhado. Saiu. Curado. Única coisa que ele diz: agora, eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Quem curou Naamã? O eterno Deus. Foi o método de Naamã ou o método de Deus? Então, é como Deus quer. Ele quer fazer uma obra na sua vida, na minha, mas é no caminho dele. É do jeito dele. Como Bartimeu, você tem que colocar toda a sua esperança nele. Clamar a ele reconhecendo que ele é Jesus, Jeová que salva, Yeshua. Que ele é monarca, é o rei de todo o universo. Que ele tem compaixão. Ele é o depósito de toda a compaixão e de toda a misericórdia. É pelo modo dele. Ele, a Bíblia diz no Salmo 103, manifestou os seus feitos a Israel e os seus caminhos a Moisés. Por que será que o povo de Israel toda hora entrava em contradição e Moisés não entrava? Porque Moisés conhecia os caminhos, o modo como Deus se porta. Assim nós precisamos conhecê-lo. Jamaio jogou fora a história dele. Ali foi o limite. Toda história tem bruxas e fada madrinha.
a bruxa dele ficou para trás. A bruxa ficou para trás. Jogou fora a capa e foi. O movimento dele foi preciso. A Bíblia diz que ele jogou fora a capa, levantou-se de um salto e foi. Que decisão, que segurança ele tinha. E levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Olha, na Bíblia fala de capa e fala de manto. Quando Deus disse para Elias, vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, profeta em teu lugar, Elias saiu. Quando chegou em Abel Meolá, eu não sei como ele sabia o endereço, mas a Bíblia não diz, ele acertou. Chegou lá, a Bíblia diz que Eliseu estava arando com 12 juntas de bois, e ele estava na 12ª. Elias chegou lá do jeito que era, ó, viu Eliseu, pegou a capa dele, ó, em cima de Eliseu, e foi andando. Eliseu desceu, foi atrás dele e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu virei e te seguirei. Vai, mas volta, porque tu já sabes o que eu fiz contigo. Ali era a capa. No Antigo Testamento, a unção era para reis, profetas e sacerdotes. A capa era aquela roupa que eles usavam por cima. Então, se um rei queria ungir o filho para ser rei, ele passava a capa para o filho. Um sacerdote, quando queria ungir alguém para sacerdote, passava a sua capa para aquela pessoa. Se o profeta passou a capa, ele cobriu o manto, né? Com o seu manto ele passou, ele estava separando o ofício de profeta. O cego tinha uma capa que o distinguia se ele era mendigo. Aquela capa o distinguia dos outros mendigos e dos outros cegos. Mas nós temos a unção, porque o manto é a unção, é a separação. A Bíblia diz, tendes a unção e tendes o conhecimento. Nós já estamos ungidos, separados. Não precisamos nos preocupar com isso. E quando esse homem é trazido na presença de Jesus, que ele não sabia de que lado Jesus estava, até que ele fica diante de Jesus. E Jesus, o Senhor dos céus e da terra, o Deus criador de todos os universos visíveis e invisíveis, faz uma pergunta para Eliseu, ou desculpem, para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Se Jesus chegasse aqui, visivelmente, porque invisivelmente ele está, perguntasse para você: o que tu queres que eu te faça? Eu não sei, cada uma de nós, qual seria a nossa resposta. Eu tenho a minha resposta. Eu quero santidade para os meus filhos e os meus netos. Eu quero que eles sejam usados totalmente para a honra e glória do seu nome. Qual seria a sua resposta? Você viu que a resposta do Bartimeu foi imediata. Jesus diz para ele: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Na hora, ele não titubeou. Pera lá, mas eu não tenho casa, eu não tenho esposa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu tenho que pedir isso tudo. Não, que eu torne a ver.
era o sonho dele, era o desejo dele, era o clamor que estava no seu coração, que eu torne a ver. Que sonho é esse? Nós precisamos ter prioridades. Nós precisamos ter prioridades no momento que nós vamos orar. Tem um momento na vida de Eliseu, quando ele atravessa o Jordão com Elias, Elias diz para ele: pede-me o que tu queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Eu gosto disso. Porque não tem gente que diz que depois de morto fulano faz e acontece. Não, antes, porque depois, já é. Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu: que me caiba por essa porção dobrada do teu espírito. Elias tomou um susto. Dura coisa pediste. Porém, se me vires quando eu for tirado, se parar, se não me vires, já era. Você vê prioridade? Nós precisamos ter prioridade na nossa oração. Precisamos ter prioridade. Na hora que ele perguntou: que eu torne a ver, mestre. E Jesus Cristo simplesmente disse para ele: vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que imediatamente tornou a ver. E foi para onde? Para onde que ele foi? Hein? Seguia Jesus estrada fora. Como é que pode abrir os olhos, ver aquele rosto e não seguir? Não há como. Imediatamente seus olhos abriram. Seguia Jesus. Seguia Jesus. Eu não sei se você sabe o que é dizer que é filho de Deus sem ser, dizer que ama Jesus sem amar, ouvir uma história e repetir. Eu nasci ouvindo falar de Jesus, de cristianismo, indo na igreja. Eu digo para vocês que eu já fui até organista em igreja. Eu sou crente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso biquíni, eu não vou na festa, eu não faço nada disso, porque no meu tempo crente não andava nessa safadeza. Né? Você vai numa praia, você vê uma prostituta e uma que diz que é santa, e você olha a roupa e está tudo igual. Você olha o namoro e está tudo igual. Está tudo na safadeza. Quando eu fui chamada para receber uma menção de honra, eles disseram: por que o Morro Dona Marta mudou com a senhora? A senhora evangelizou o Morro Dona Marta. Eu disse: fui eu mesmo. Fui eu. Porque se fosse o Espírito Santo, as evangélicas não estavam engravidando solteiras. Se fosse o Espírito Santo. Mas como fui eu? Não é? Eu não bebo, não fumo, não danço, não vou na boate. Eu sou crente. Por acaso, lá no Éden, Adão bebeu, fumou, adulterou, não tinha nenhuma outra mulher para ele olhar as pernas. Ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Cresci assim, achando que estava tudo pronto. Sou crente, acabou. Converteu? Começou. Lá no Iraque, eu tive o meu encontro com Jesus. Ali houve o meu novo nascimento. A partir daquele dia eu tinha 32 anos.
Hoje eu tenho 77. Digo com muito prazer que eu quero aumentar esse negócio aí. Eu sei a diferença que faz você ficar que nem uma mosca em volta do pudim. Ela não entra no pudim, ela não vai embora. Mas ela não entra. Eu sei o que é você ficar nessa ilusão, nesse engodo, e você não entra com tudo, você não se rende, você não se entrega. Você clama por Jesus, como Bartimeu. Você sabe que ele é o filho de Davi, como Bartimeu. Você sabe que ele é misericordioso porque é Deus. Você sabe tudo a respeito dele. Mas você está pensando em tantas outras coisas. É o menininho que está dando tchau ali para mim. Ele sabia tudo. Mas, quem sabe, ali, naquela solidão, vai ver. Um dia eu torno a ver. Aqueles que me desprezaram vão se ver comigo. Aqueles que tomaram a minha renda vão se ver comigo. Aqueles que me jogaram na rua vão se ver comigo. Vai ver o que é que eu vou fazer, ainda vou sair daqui. Eu ainda vou restaurar minha visão. E eles vão comer fogo na minha unha. Vai ver quem sou eu. Mas, com o coração desse jeito, estava clamando a Jesus, pedindo misericórdia, proclamando que Jesus Cristo é Deus, mas queria sair dali para se vingar. E Jesus disse para ele, vai. Deixou livre. Jesus não obriga ninguém. Vai. Tua fé te salvou. Abre os olhos. Quem ele viu diante dele? Vi. Olha, tem um momento na vida de Jó que eu me emociono todas as vezes que eu prego aquele texto, onde Jó diz assim: Jó estava todo canceroso, a pele toda arrebentada, cheirava mal que ninguém conseguia chegar perto dele, se coçava com um caco, e olhou no câncer, e disse, ei, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. E então, revestido o meu corpo, este corpo da sua pele, na minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, de saudade. Me desfalece o coração dentro de mim. Esse homem tinha saudade. Vê-lo-ei por mim mesmo. Não pelo que dizem. Eu o conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo. Eu me abomino. Quantas coisas se passaram no coração de Bartimeu. Mas quando ele sai da cegueira, o primeiro rosto que ele viu foi o rosto de Jesus. E aí, o trecho diz, e seguia a Jesus estrada afora. No meio daquela multidão, havia um testemunho a ser dado.
um testemunho que ficou para nós hoje. Por que será que a maior parte dos milagres de Jesus se referem a Jesus restaurando a vista aos cegos? Porque ele veio exatamente para restaurar a vista dos cegos, para libertar os cativos. Mas tem uma coisa que é muito importante: ele traz a luz na escuridão. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Ele resplandeceu na minha treva, na treva da pastora, do pastor, na sua treva. E luz é inconfundível. Luz não se confunde, porque Deus ordenou haja separação entre luz e trevas. Amém. O meu desejo para você hoje é que você veja esse rosto, que você encontre, que você clame, que você não se canse de clamar, porque no meio da multidão ele vai ouvir só a sua voz. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.